Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? Como prometido no vídeo de hoje, eu vou fazer uma resenha a respeito do livro Levanta-se e Fale, do Dale Carnegie. Basicamente, o livro é para qualquer pessoa que dá palestra, dá aula ou vai fazer algum tipo de apresentação em algum momento. Vale muito a pena de ler esse livro. Tem também o audiobook, que foi a opção que eu preferi. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, tô com a minha colinha aqui do lado dos meus tópicos. Não vou mostrar minha tela, vai ser eu fazendo tete a tete com vocês, ver se vocês gostam disso. E aí, na introdução do livro, ele dá uma rebuscada em tudo que ele vai falar a respeito do conteúdo do livro e depois ele vai estratificando. Por isso que eu vou falar do jeito que está no livro ali, mais ou menos, e não vai ser uma sequência cronológica, tipo introdução, desenvolvimento da palestra, da apresentação e conclusão, beleza? Então, o primeiro ponto que eu acho importante que ele aborda no livro é a respeito de ajustar a tônica e o timbre nas frases. E ele coloca uma frase simples assim: hoje sou milionário, pois estudei e me dediquei muito. E aí ele fala para trocar esses dois timbres, trocar o timbre em dois momentos, frisando milionário e muito, e na segunda parte frisando estudei e me dediquei muito. Então vou mostrar as três frases para vocês como ele sugere. A primeira é a normal. Hoje sou milionário, pois estudei e me dediquei muito. Hoje sou milionário, pois estudei e me dediquei muito. Hoje sou milionário, pois estudei e me dediquei muito. Então, nessa primeira parte, como vocês puderam perceber, já fica totalmente claro a mensagem que eu quero passar, dependendo da entonação que eu coloco em determinadas palavras. E aí, segundo tópico a respeito do que não importa o que você esteja falando, certo? Qual seja o seu tema, seja para saúde, seja para direito, seja para ciências sociais de um modo geral, enfim. Ele deixa muito claro que é muito importante vocês conectarem um assunto ao interesse dos seus ouvintes. E eu vou dar um exemplo, ele dá vários no livro, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo pessoalmente. Eu fui dar uma palestra para a Confederação Brasileira de Vôlei a respeito de fisiologia no vôlei. E por mais que eu sou da área da educação física, sou formado em educação física, vôlei não é o meu esporte predileto, eu não tenho tanta familiaridade quanto eu tenho com basquete, por exemplo. Mas eu tenho muita familiaridade com fisiologia. Então o que eu fiz? Eu moldei a palestra nas bases do que eles queriam que eu entregasse para eles e coloquei dentro do conteúdo de fisiologia ali o voleibol no geral. Então, por exemplo, ali no ciclo encurtamento e alongamento do músculo, ao invés de eu dar o exemplo de um jogador de basquete ou botar o exemplo de uma pessoa qualquer saltando, eu fiz questão de botar ali uma figura de um indivíduo no vôlei, explicar como aconteceria no vôlei e assim sucessivamente. Depois disso, três tópicos seguidos aqui que ele aborda pra gente estabelecer uma conexão com a plateia, e aí ele sugere para você chegar antes, uns 20 minutos antes, 30 minutos antes da sua apresentação e conversar com o seu público, porque querendo ou não, sempre tem um intervalo entre uma palestra e outra, ou se você for o único palestrante do dia, ou a sua aula especial ali, sua aula magna for a única do dia, o pessoal sempre vai chegar um pouquinho antes. Então você chega antes para, obviamente, conferir o material, ver se está tudo certo e tal, e aí você troca uma ideia com o pessoal para saber quem é o seu público naquele determinado momento, de onde eles... de qual lugar que eles vieram. O que eles gostam, o que eles não gostam. E assim você consegue, na hora que você subir no palco, ter uma noção de todo o seu público-alvo ali e estabelecer uma conexão.
No livro ele dá um exemplo muito legal, que ele foi dar uma palestra, um de seus alunos, ou foi ele, foi dar uma palestra em um determinado local, e a mãe dele tinha estudado numa escola X qualquer lá da região. Então ele usou esse exemplo da mãe dele ter estudado numa instituição lá da região para criar uma conexão com a plateia. E aí ele, o aluno, fala que foi um excelente modo de criar conexão com a plateia naquele dia. Além disso, tente sempre agradar a sua plateia, mas a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo. Então ele fala para sempre ser honesto e ao mesmo tempo ser sutil, porque às vezes a pessoa não está ali preparada para receber uma resposta 100% honesta ou 100% sincera. Então, para você ter discernimento, por mais que você defenda uma ideia X qualquer e a pessoa defenda a ideia Y e elas sejam opostas, você não pode chegar e falar, pô, a ideia Y é uma bosta, não serve de nada. Isso não pode acontecer. E é sempre importante, não somente no final, nem no início, mas em algum momento durante o desenvolvimento da sua palestra, da sua aula, da sua apresentação, enfim, expressar gratidão por estar ali ou por estar fazendo aquele determinado trabalho, sempre com entusiasmo e sinceridade. Se você chegar lá e falar, é muito importante estar apresentando esse trabalho aqui, porque com voz morrendo não é legal e o seu público vai perceber isso. Ele fala também de expressão corporal, e aí entra trajes, o que vestir, camisa, calça, sapato, enfim. E aí uma coisa que ele fala muito legal, que é você usar o seu olho como um complemento da sua fala. E aí um exemplo que ele dá, e que eu já tinha visto em alguns outros lugares, mas eu resolvi trazer para cá porque só vi isso na literatura de fora, não vi isso na nossa literatura, foi que se uma pessoa te fizer uma pergunta, ao invés de responder de bate-pronto, mesmo você sabendo a resposta, o autor fala para a gente sempre olhar para baixo ou olhar para o além, que isso dá a ideia de que a gente está refletindo sobre isso e também dá a oportunidade da plateia refletir a respeito da pergunta do indivíduo. Vista-se também de acordo com a ocasião, não adianta você vai dar uma palestra para advogados e chegar lá de uma maneira informal, certo? Você tem que estar sempre alinhado com o seu público ou acima da expectativa do seu público, e sempre do jeito que você quer passar uma mensagem. E aí tem um exemplo muito engraçado que ele traz no livro, que é um dos presidentes norte-americanos. Teve um tempo lá nos Estados Unidos que teve alta de energia, enfim. E aí esse presidente foi para frente das câmeras e pediu para os indivíduos desligarem os aquecedores das casas deles. Só que quando ele foi transmitir essa mensagem, além de estar frio realmente no dia, ele estava todo agasalhado. Então, como é que eu estou pedindo para você na sua casa desligar o seu aquecedor, sendo que eu estou mostrando que eu estou com frio? Então, as mensagens não batem, né? Eu não concordo tanto quanto isso, mas realmente vale a pena ser abordado aqui a respeito da movimentação no palco ou durante a apresentação. Ele fala para nunca se movimentar tanto, e além disso, se tiver um púlpito, fica atrás do púlpito, certo? Porque ele fala que muita movimentação tira a atenção da plateia. E além disso, ele fala que quando você for apresentado, você sobe ou vai para o lugar onde você irá dar sua aula, sua palestra. Ele fala sempre para cumprimentar a pessoa que te apresentou. E se possível, se ela estiver próxima a você, você dá um aperto de mão nela, agradece. Senão você vai para trás do púlpito, vai para o lugar, agradece a pessoa. E após isso, ele fala para não começar a palestra imediatamente. Ele fala para você tirar em torno de 10 a 20 segundos
para você botar a sua cabeça no lugar, organizar seus papéis ou organizar alguma coisa ali, que isso prepara não somente você palestrante, mas também prepara a plateia e deixa a plateia entrar no clima da apresentação. E aí ele fala também a respeito de usar humor. Ele fala para sempre usar humor com bastante cautela. Primeiro, porque você não está ali de maneira nenhuma para fazer piada. Tudo bem que a piada, o humor, cria uma conexão com a sua plateia. Mas ele fala sempre para tomar cuidado para a pessoa não fazer piadas excessivas e mudar o rumo da apresentação ou mudar a conotação da apresentação. E aí ele ressalta a ideia ele puxa o gancho da ideia de você chegar mais cedo no lugar. Porque se você chega 20, 30 minutos antes, você conhece sua plateia, e conhecendo sua plateia, você consegue encaixar piadas ou fazer humor de uma maneira cirúrgica, precisa ali, de acordo com a sua plateia. E ele fala que, na dúvida, não faça piada, porque você está numa apresentação séria, você está num congresso, principalmente se você estiver em algum lugar muito mais formal do que o normal. E aí também ele fala que o importante é nunca fazer piadas com algo que a pessoa não pode mudar. Por exemplo, cara, se a pessoa foi atropelada por um carro, por um caminhão, enfim, ela ficou manca. Cara, você não pode fazer piada com esse tipo de coisa, né? Acho que isso nem precisava estar no livro, mas enfim. E ele fala que, com exceção, só com você, mas eu também não concordo com essa parte. E aí, uma observação importante a respeito do humor ou de piada para você sempre fazê-la no início da sua apresentação. Primeiro, porque se você chegar mais cedo, você conheceu sua plateia, então você consegue criar uma conexão ainda maior com ela. E a segunda parte é porque, se você não conheceu tanto sua plateia assim, e você chega 10, 15 minutos antes da apresentação, já tem que se arrumar, enfim, para começar a palestra, a apresentação, o humor, não a piada, de um modo geral, mas o humor, ele te traz o contato mais próximo com a sua plateia, mais uma vez, só que ele também te mostra como é que sua plateia vai reagir, certo? Então, se a plateia não reagir muito bem ao humor, você já sabe que todas as possíveis histórias engraçadas ou uma possível piada que você poderia fazer, você já tem que minar ela, porque não vai rolar com essa plateia. O meu exemplo pessoal disso também foi na palestra que eu dei lá para a Confederação Brasileira de Vôlei, que eu estava um pouco inseguro por não conhecer a plateia. Eu tinha um domínio do assunto, os slides estavam muito bem montados, mas eu não conhecia a plateia, não tinha vivência com o pessoal do vôlei. Então, eu, além de chegar mais cedo, eu coloquei uma parte de humor ali no início da minha apresentação, para conseguir realmente criar esse vínculo e sentir como é que eles iriam responder a determinadas piadas ou com humor. E, cara, foi realmente sensacional, vale a pena. Mas se o feedback fosse negativo, eu ia minar as piadas e o humor da minha apresentação. E aí, ele fala que a sua fala de abertura é a fala principal, e você tá ali para ganhar o teu público e a tua audiência, não somente naquele momento, mas em momentos futuros. E aí ele fala, mais uma vez aqui que eu anotei, mas só pra gente relembrar, ele fala para cumprimentar a pessoa que te apresentou, arrumar seus papéis ali de 10 a 20 segundos, cumprimentar a plateia, a audiência, e aí sim começar a sua apresentação. E aí você tem que mostrar para a sua audiência, para o seu público, aonde eles estão, qual o conhecimento que eles vão adquirir e como você vai levá-los até aquele determinado conhecimento. É como se fosse do A até o C. Então você tem o A, o B e o C, que seria o final, certo? Então, basicamente, você vai mostrar para eles o que você vai dar no dia, como você vai fazer isso
E no final, você ainda mostra como eles irão aprender aquilo que foi passado. E um ponto importante é fazer aberturas e fechamentos dinâmicos. É, todo mundo começa cumprimentando a plateia, se apresenta e etc. Cara, pensa fora da caixa, faz alguma coisa diferente, mas faça de forma rápida, porque mais uma vez a pessoa não está ali para saber da tua vida ou saber quem é você, a pessoa está ali para adquirir conhecimento, para pegar algum tipo de conteúdo. E aí tem uma observação importante que ele fala para fazer no início da apresentação, que encarar a plateia em total silêncio durante 3 a 5 segundos. Você, quando estiver arrumando a papelada, quando você for subir para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, você fica em silêncio 3 segundos e tenta olhar no olho da maior quantidade de pessoas possíveis na plateia. Ele fala que isso te dá um ar de um pouco de superioridade. E aí ele reforça que sinceridade e intensidade sempre devem ser colocadas nas ideias e sempre tem que estar na sua apresentação, porque elas fortalecem aquilo que você está transmitindo para sua plateia. Aí ele fala, por exemplo, de viu algum conteúdo num avião, tipo, passou uma mensagem, uma propaganda, ao invés de falar que viu de relance, você fala que leu enquanto estava no avião, certo? Também eu tenho o exemplo pessoal que eu uso para uma disciplina medidas em avaliação física, que a gente ensina a fazer medidas de força, potência, controle motor, etc. e tal. E tem um equipamento específico para medir a força de preensão palmar ou manual, depende da literatura, que tem um protocolo oficial, né? E tem vários outros protocolos que não são considerados oficiais. E aí, no meio ali do meu mestrado, do mestrado de uma colega, meio que rolou uma falta de comunicação direta e no final do mestrado dela não pôde usar esses dados por causa da nossa falta de comunicação mais direta. Então, a nossa falta de comunicação arruinou um dado do mestrado dela que ela teve que jogar fora. Então, isso aconteceu comigo, na real, com a colega minha, só que utilizando dessa história específica eu consigo ensinar para eles um protocolo, ou o protocolo certo, ou o validado, né? Depende aí do seu ponto de vista, que é utilizado para medir a força de preensão palmar com Giamar, que a gente usa. E ele fala uma coisa que eu já vi acontecer e que realmente é chato. Ele fala, cara, evita também fazer suspense a respeito de algo, a não ser que seja algo de extrema importância ou que seja algo muito, muito bom. Porque se não for, cara, a plateia só vai olhar pra você e, cara, vai te odiar ou vai olhar com uma cara de desprezo. Eu já vi isso acontecer e é real. O cara fazer suspense sobre algo que, tipo assim, não tinha porquê. Ele só atrasou a apresentação dele 5, 7 minutos. E aí ele chega na parte final, que seria a rodada de perguntas. Uma coisa importante, olhe sempre nos olhos da pessoa que vai te fazer alguma pergunta, só que na hora de responder essa pessoa, não olhe somente para ela, olhe para toda a sua plateia, certo? Porque a pergunta, querendo ou não, não é só para aquela pessoa que fez a pergunta também é para a plateia que está ali para te assistir. E aí, dependendo do lugar onde você estiver dando aula ou palestrando, cara, é sempre bom repetir a pergunta de uma maneira geral, que é para pessoas que estão distantes ou pessoas que não conseguiram ouvir a pergunta, elas ouvirem a pergunta da sua boca. Porque, querendo ou não, quando você está dando aula ou está palestrando, você é o centro das atenções. Então, quando você fala, todas as pessoas, ou deveriam, né? Todas as pessoas deveriam estar prestando atenção em você. Ou seja, todas te ouvem. E quando você terminar de responder a pergunta, um ponto importantíssimo que comecei a usar e eu vi que realmente funciona bastante
você perguntar para a pessoa se você realmente sanou a dúvida dela, porque primeiro você vai saber se você realmente sanou aquela questão que a pessoa tinha, porque se você não tiver sanado, você tem que sanar de outra maneira, e isso deixa a plateia muito mais confortável para fazer perguntas e conversar com você pós apresentação, não somente ali naquele determinado momento, mas te mandar uma mensagem depois, te mandar um e-mail. Isso cria uma conexão maior com a sua plateia, com o seu público. E, para finalizar, ele fala do fechamento. Tem pessoas que fazem o fechamento depois da rodada de perguntas e tem pessoas que fazem o fechamento antes da rodada de perguntas. Então, você, ao invés de você entrar na conclusão ali, você abre para perguntas, fala, depois da rodada de perguntas eu vou concluir. Eu não gosto muito disso, mas é uma ferramenta que ele fala que dependendo da plateia dá certo. Eu prefiro fazer o encerramento, fazer minha conclusão e depois abrir para perguntas. E ele fala que de qualquer maneira, seja da maneira A ou da maneira B, você trazer um resumo e mostrar para ele, trazer um resumo da sua palestra ou da sua aula e mostrar para eles que eles aprenderam A, B, C, D e que você mostrou isso lá na introdução, certo? Então você entregou para eles o que você mostrou que iria entregar na introdução. Eu gosto de fazer um slide que eu chamo de take home message, que seria a nossa mensagem que deveria ser levada para casa, né? Ou o que eles deveriam levar para casa. E aí eu boto os tópicos, os principais tópicos ali da aula ou da apresentação, enfim. E aí ele fala que é sempre bom você tentar fazer uma ligação, não somente com esses pontos específicos da introdução com a conclusão, mas também tentar trazer algo que você usou na sua introdução para a conclusão. Vou dar 2 exemplos bem rápidos. Primeiro, ainda sobre aquela palestra do vôlei, que foi aqui, cara, eu li esse livro e apliquei tudo lá, e por mais que eu estivesse um pouco desconfortável por não conhecer o público, mas dominar o assunto, enfim, foi, cara, sensacional esse livro ter aparecido antes da realização dessa palestra, porque eu me senti muito mais seguro e, cara, a palestra foi sensacional, os feedbacks foram ótimos. No início, eu mostrei para eles o objetivo daquele dia de palestra e descartei e falei, na real, o meu verdadeiro objetivo com vocês aqui é que vocês consigam fazer com que seus atletas se tornem maiores, mais rápidos e mais fortes. E aí, fazendo uma alusão a um filme, Bigger, Stronger and Faster, que fala de desempenho esportivo, enfim, uso de esteroide. E aí no final da conclusão, eu botei assim, eu fiz o fechamento e coloquei, espero que eu tenha conseguido passar para vocês e ensinado a vocês a como tornar os seus atletas maiores, mais rápidos, mais fortes, e assim eu consiga torná-los campeões. E aí eu botei 3 figurinhas de jogadores de vôlei aqui na conclusão e na introdução também, então ficou 3-3-3, maior, mais forte, mais rápido, só que aqui na conclusão eu botei mais uma figurinha de um jogador de vôlei, só que todo amarelo, para simbolizar o ouro, né? E porra, os meninos se amarraram, sacou? Acho que foi um bom fechamento. E um segundo exemplo que eu vi quando eu estava dando uma palestra em dupla lá no evento aqui em Brasília chamado Capital Fitness, foi que o palestrante no dia, ele fez uma abertura da palestra dele. Eu dei a parte de fisiologia do envelhecimento, com a parte anatômica do envelhecimento,
e ele deu a parte de mensurar isso e entrou um pouquinho na fisiologia, porque querendo ou não, não tem como você mensurar se você não entender a fisiologia. E a abertura dele foi um vídeo que mostrava dois idosos. E um idoso que praticava atividade física e outro que não praticava atividade física. E mostrava como é que era o dia a dia deles, entendeu? Enquanto que praticava atividade física, saía de casa e as compras, se relacionava com as pessoas, o outro só ficava em casa sendo cuidado pela cuidadora ou pela família, tomando remédio. E aí mostra a qualidade de vida. E aí no encerramento dele ele mostrou esse mesmo vídeo e aí ele colocou algo assim, tipo, qual vocês escolhem ou qual vocês vão escolher para os seus alunos. E, pô, foi um puta de um fechamento. Aquele dia eu aprendi muita coisa também, de como palestrar. E, cara, basicamente é isso. É um livro fantástico para qualquer pessoa que vai dar aula, vai dar palestra, vai para um congresso. Cara, se é estudante, você vai ter que em algum momento fazer a apresentação na frente de todo mundo. Você vai ter que fazer a apresentação ali na frente da tua turma. E cara, todo mundo vai fazer a mesma apresentação. Tenta fazer alguma coisa diferente. Às vezes sua apresentação, o seu conteúdo não está tão bom, mas o jeito como você apresenta tá de uma maneira diferente, atrativa, inovadora e desperta a atenção das pessoas. Você consegue uma nota elevada só por causa disso, certo? Bom, sugiro a leitura, certo? E professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Conhece alguma pessoa que pode ser ajudada por esse vídeo? Cara, compartilha com ela. E escreve aqui nos comentários para mim qual outro livro vocês gostariam de uma resenha, mais uma opinião, porque aqui não foi somente a resenha, né? Eu dei opiniões a respeito de alguns tópicos, beleza? Valeu!